Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Miguel. Trabalhei por 6 anos como oficial de segurança em navios de cruzeiro. Para quem vê de fora, é o emprego dos sonhos. Viajar o mundo, festas, gorjetas em dólar. Mas quem trabalha embarcado sabe a verdade. Um navio de cruzeiro é uma cidade flutuante, e como toda cidade, tem seus becos escuros, seus segredos e seus mortos. O mar à noite não é bonito. É um abismo preto, infinito, que engole a luz. Quando você olha para fora da amurada às 3 da manhã, no meio do Atlântico, você sente o peso daquela água toda. Você sente que não deveria estar ali. O incidente aconteceu a bordo do Royal Horizon, um gigante de 18 andares fazendo a travessia Santos-Europa. Estávamos no 4º dia de navegação em águas internacionais, longe de qualquer costa. Eram 03h20 da manhã. Meu turno era o cemitério, patrulhando os decks públicos enquanto os passageiros dormiam. O navio estava naquele silêncio artificial, onde o único som é o zumbido constante do ar-condicionado e a vibração distante dos motores lá embaixo. Eu estava no deck 12, a área da piscina. As espreguiçadeiras estavam empilhadas, a piscina coberta por uma rede. Tudo deserto. Foi quando eu a vi. Havia uma mulher parada perto da grade de proteção, olhando para o mar. Isso não é incomum. Insones, bêbados, casais brigando. A gente vê de tudo, mas algo na postura dela me fez parar. Ela usava um vestido de gala, longo, vermelho escuro, mas o vestido estava pesado. O tecido estava colado ao corpo, encharcado, pingando uma água escura que formava uma poça ao redor dos pés descalços dela. O vento no convés estava forte, mas o cabelo dela, longo e preto, não se mexia. Ele estava grudado no pescoço e nas costas, como se pesasse quilos. "Senhora!" chamei, aproximando-me devagar. O protocolo é evitar que passageiros fiquem muito perto da borda nessas condições. A área da piscina está fechada. Por segurança, preciso que a senhora se afaste da grade. Ela não respondeu. Ela não se virou. Eu dei mais alguns passos, e então o cheiro me atingiu. Não era cheiro de cloro da piscina. Não era cheiro de maresia limpa. Era um cheiro de água estagnada, sargaço podre e peixe morto. Um cheiro denso, frio, que fez meu estômago revirar. "Senhora!" Ela começou a se virar. O movimento foi lento, rígido. Quando o rosto dela ficou sob a luz dos refletores do deck, eu travei. Ela era jovem, bonita, mas a pele dela era de um cinza azulado, pálida como a barriga de um peixe. Os lábios eram roxos e ela estava molhada, não de chuva, ela estava escorrendo. Água salgada saía dos poros dela, dos olhos, do nariz, escorrendo pelo queixo incessantemente. Mas os olhos estavam vermelhos. Os vasos sanguíneos tinham estourado, deixando o globo ocular cor de sangue. É o que acontece com a pressão quando se afunda muito rápido. Ela abriu a boca. Uma quantidade obscena de água preta saiu antes que ela pudesse falar. "Eles não pararam." A voz dela era um gorgolejo úmido, abafado, como se ela estivesse falando debaixo d'água. Eu peguei meu rádio. Minha mão tremia. "Ponte, aqui é Segurança Miguel. Tenho uma situação no deck 12. Passageira necessitando de assistência médica. Possível hipotermia." Quando soltei o botão do rádio e olhei para frente, ela não estava mais na grade. Ela estava andando, rápido, em direção às escadas que levavam aos decks de cabines. Ela deixava um rastro molhado no carpete sintético do navio. Água escura, viscosa, eu a segui. "Senhora, espere!" Ela desceu para o deck 4. O convés das cabines externas, mais perto da linha d'água. Um corredor longo, estreito, interminável.
Ela parou na frente da porta da cabine 402. Eu estava a 10 metros dela. O corredor estava gelado. As luzes piscavam no ritmo da respiração dela. A porta da cabine 402 estava trancada. Eu sabia disso porque aquela ala estava em manutenção. Não havia hóspedes ali. Mas ela não usou um cartão. Ela simplesmente empurrou. A porta se abriu com um rangido de metal enferrujado que não deveria existir num navio de luxo. Ela entrou. Eu corri. Cheguei na porta segundos depois. Saquei minha lanterna. Segurança! Estou entrando. Entrei na cabine. A sala estava escura. O cheiro de podridão e mar era insuportável ali dentro, sufocante. Apontei a lanterna para a cama. Vazia. Para o banheiro. Vazio. Mas o chão, o carpete da cabine estava inundado. Havia uns 5 centímetros de água escura cobrindo o chão. E a água estava gelada. E a janela, a escotilha redonda que dava para o mar. Ela estava fechada, vedada, mas do lado de fora do vidro grosso havia uma mão pálida, cinza, batendo no vidro, e um rosto, o rosto da mulher de vestido vermelho. Ela estava do lado de fora do navio, debaixo d'água, flutuando na escuridão do oceano a 20 nós de velocidade. Ela pressionou o rosto no vidro, os olhos vermelhos focados em mim, o cabelo flutuando na correnteza. E ela gritou. Eu não ouvi o som, mas eu vi a água vibrar, e eu vi o vidro da escotilha trincar. Uma rachadura fina apareceu no centro do vidro reforçado. Um fio de água do mar, com pressão violenta, começou a espirrar para dentro da cabine, acertando meu peito com a força de um tiro. Eu recuei, caí na água do chão, me arrastei para o corredor e bati a porta. Eu fiquei ali, sentado no corredor, encharcado, tremendo, até o oficial-chefe chegar com a equipe médica. Quando abriram a porta da 402, a cabine estava seca, o carpete estava seco, o vidro da janela estava intacto. Não havia cheiro de mar, apenas cheiro de produto de limpeza de limão. Eles disseram que eu tive um surto, cansaço, estresse. Mas naquela noite eu fui ao arquivo de segurança do navio. Eu tinha acesso. Eu procurei ocorrências antigas, 3 anos antes, naquela mesma rota. Uma passageira, em lua de mel, discutiu com o marido no deck 12. Ela estava usando um vestido vermelho. Ela caiu. O relatório dizia que o navio demorou 40 minutos para fazer a curva e voltar. Dizia que o corpo nunca foi encontrado. Dizia que o marido estava hospedado na cabine 402. Eu pedi demissão no porto de Lisboa. Nunca mais pisei num navio, mas o pior não é a lembrança do rosto dela. O pior é que quando estou em casa, longe do mar, e tomo banho, às vezes a água do chuveiro muda, ela fica gelada, salgada, e eu sinto aquele cheiro de sargaço podre, e eu sei que ela não quer ser encontrada. Ela quer que alguém sinta o frio que ela sentiu enquanto via as luzes do navio se afastando na escuridão. Eles dizem que o mar cura tudo. Depressão, coração partido, estresse. Foi por isso que aceitei o contrato de 6 meses como pianista no SS Leviatã, um colosso de aço e vidro que prometia o luxo supremo na travessia do Atlântico. O pagamento era obsceno, o trabalho era leve. Eu não sabia que o preço seria a minha sanidade. Tudo começou na 4ª noite. Estávamos no Ponto Nemo, o local mais isolado do oceano, a milhares de quilômetros de qualquer terra firme. A atmosfera no navio mudou sutilmente. Sabe aquela pressão que você sente nos ouvidos quando desce a serra? Era isso, mas no corpo todo. Um peso no ar. Eu tocava no Lounge Obsidian, no Convés 7. Eram quase 2 da manhã. O salão estava vazio, exceto por um casal de idosos no canto escuro e o barman, um filipino chamado Javier, que polia o mesmo copo há 20 minutos. Javier, chamei, parando de tocar uma balada de jazz genérica. Esse copo vai virar pó se você continuar esfregando. Ele não respondeu, nem levantou a cabeça. O som do pano contra o vidro era ritmado, hipnótico. Xi, 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 xi. Levantei-me do piano.
O silêncio no navio era absoluto. Não havia o zumbido constante dos motores, nem o ranger das vigas, nem o som distante das ondas quebrando no casco. O navio estava morto. Caminhei até o casal de idosos. Eles estavam sentados, rígidos, com taças de champanhe intocadas. "Com licença, o show acabou", disse eu, tentando ser educado. Quando a mulher virou o rosto para mim, meu estômago despencou. Seus olhos, não havia branco, nem íris. Eram orifícios negros, úmidos e profundos. E ela sorria. Um sorriso largo demais, que esticava a pele fina do rosto até quase rasgar nos cantos da boca. "A carne está servida", ela sussurrou. A voz não vinha da garganta dela, mas parecia ecoar de dentro das paredes. Recuei, tropeçando no banco do piano. Olhei para Javier, ele parou de polir. Ele olhou para mim com os mesmos olhos negros de poço sem fundo. Corri. Saí do lounge para o átrio principal. O navio, que horas antes brilhava com lustres de cristal e mármore polido, estava mergulhado numa luz de emergência vermelha, pulsante. Parecia que eu estava dentro de uma artéria. E o cheiro, Deus, o cheiro, não era maresia. Cheirava a cobre, ozônio e carne deixada ao sol. Tentei pegar o elevador, mas as portas estavam amassadas de dentro para fora, como se algo tivesse tentado sair do poço com violência bruta. Fui para as escadas. Precisava chegar à ponte de comando. Precisava ver o capitão. No Convés 5, o cassino, vi a cena que me assombra toda vez que fecho os olhos. Centenas de passageiros estavam lá. Homens de smoking, mulheres em vestidos de gala, crianças de pijama, todos parados em volta das mesas de roleta e blackjack. Mas não jogavam. Eles estavam comendo. Agarravam punhados de fichas de plástico, cartas de baralho e o feltro verde das mesas e enfiavam na boca, mastigando com uma voracidade animal. O som era excruciante, dentes quebrando contra o plástico duro, gengiva sangrando, ou arfar engasgado, croc, crack, glup. Eles não paravam. Sangue escorria de seus queixos, manchando as roupas caras, mas eles continuavam a engolir o navio pedaço por pedaço. Um homem gordo perto de mim virou-se. Ele tinha uma carta de rei de ouros enfiada na garganta. Ele apontou para mim e gritou, mas o som que saiu foi o apito ensurdecedor do navio. "Honk!" Tapei os ouvidos e corri para o convés superior. O vento lá fora deveria ser gelado, cortante, mas quando abri a porta estanque para o convés da piscina, o ar estava quente e úmido. Olhei para o mar. Não havia mar. O SS Leviatã não estava navegando na água. O oceano havia sumido. Em seu lugar, estendendo-se até o horizonte sob um céu sem estrelas, havia uma massa de carne pulsante, cinza e viscosa. O navio estava encalhado sobre uma pele colossal. Veias grossas como troncos de árvores pulsavam sob o casco e ondas de músculo se contraíam ao redor de nós. Nós não estávamos navegando, nós tínhamos sido engolidos. Corri para os botes salva-vidas. A maioria estava destruída, roída por dentes humanos. Encontrei um bote inflável de emergência intacto. Eu não sabia para onde ir, mas precisava sair daquele navio. Enquanto eu soltava as amarras, ouvi a música. O piano do Lounge Obsidian. Alguém estava tocando a mesma música que eu tocava antes, mas tocava ao contrário. As notas subiam em uma dissonância que fazia meus dentes doerem. O navio inclinou bruscamente. A massa de carne lá embaixo se abriu. Uma fenda gigantesca, cheia de fileiras de dentes do tamanho de arranha-céus, surgiu logo abaixo do casco. O Leviatã gemeu, o metal se retorcendo como papel alumínio. Pulei no bote e acionei a liberação. A queda foi aterrorizante. O bote bateu na pele do oceano carnudo e deslizou. Remei. Remei até minhas mãos sangrarem, afastando-me daquela boca que devorava o transatlântico.
Vi as luzes do navio piscarem e se apagarem, uma por uma, enquanto ele afundava na garganta daquela coisa que fingia ser o oceano. Os gritos dos passageiros não eram de medo, eram gritos de êxtase. Fui encontrado 3 semanas depois por um cargueiro chinês. Estava desidratado, queimado de sol e catatônico. Eles disseram que o SS Leviatã nunca existiu. Disseram que não há registros de nenhum navio com esse nome, nem dos 3.000 passageiros. Disseram que eu fui encontrado num bote salva-vidas sem marcações, flutuando no Pacífico Sul, a milhares de milhas de onde eu me lembrava de estar. Mas eu sei a verdade. Às vezes, quando está muito silêncio no meu apartamento, eu ainda ouço. Não o trânsito lá fora, nem os vizinhos. Eu ouço o som de dentes triturando plástico e sinto o cheiro de ozônio e sangue. O mar não é água. O mar é uma fome antiga, esperando o próximo prato ser servido. E eu fui o único que sobrou para contar. Ou talvez eu seja apenas a sobremesa que ele guardou para mais tarde. Meu nome é Henrique. Trabalhei como técnico de TI a bordo do MS Aurora por 3 anos. Cruzeiros são cidades flutuantes, brilhantes e barulhentos nos conveses superiores, industriais e claustrofóbicos nos inferiores. A gente aprende a ignorar muita coisa. Casais brigando, gente bêbada, o balanço constante. Mas o que aconteceu na travessia de Santos para Gênova, em novembro passado, eu não consigo ignorar. O navio estava com 70% da capacidade, a maioria idosos e famílias. Tudo normal até o 5º dia, quando entramos numa zona morta de comunicação no meio do Atlântico. A internet caiu, o que era esperado, mas o telefone via satélite da ponte também ficou mudo. Foi na terça-feira à noite que o som parou. Eu dormia no Convés 2, abaixo da linha d'água. Quem trabalha em navio conhece o ruído branco, o zumbido dos motores, o ar-condicionado, a vibração do casco. Às 03h15 da manhã, eu acordei porque o navio estava em silêncio absoluto. Não era que os motores tinham parado, parecia que o mundo lá fora tinha sido desligado. Levantei para checar o servidor no Convés 4. Os corredores da tripulação são estreitos, com luzes fluorescentes que piscam e zumbem. Mas naquela noite, o zumbido das lâmpadas parecia um grito agudo. Quando o elevador de serviço abriu no Convés 4, senti o cheiro. Não era esgoto nem comida podre. Cheirava a formol e flores velhas, como o velório de alguém que morreu há dias. O corredor estava vazio, mas as portas das cabines de passageiros todas estavam abertas, exatamente no mesmo ângulo, uns 45 graus. Caminhei devagar. O carpete abafava meus passos. Olá? Alguém precisa de ajuda? Minha voz tremeu. O silêncio engoliu minhas palavras imediatamente. Não houve eco. Espiei dentro da cabine, quatril e 22. A cama estava feita. As roupas estavam dobradas nas cadeiras. Mas o espelho, o grande espelho oval acima da penteadeira, estava virado para a parede. Entrei na quatril e 24. A mesma coisa. Cama intacta, espelho virado ao contrário. Entrei na quatril e 26. Igual. Comecei a correr. Subi as escadas para o átrio principal, o coração batendo na garganta. O lobby de mármore e ouro, que deveria ter pelo menos um recepcionista ou segurança noturno, estava deserto. O piano de cauda no centro brilhava sob a luz fraca. Cheguei perto do balcão da recepção e vi o logbook, livro de registros, aberto. A última anotação tinha sido feita às 02h45. A letra começava firme e terminava em um risco violento que rasgava o papel. Dizia apenas: eles não gostam de ser vistos. Eles odeiam o reflexo. Foi então que notei algo nas janelas panorâmicas do Convés. Do lado de fora, é tudo escuridão no mar à noite, mas algo estava pressionado contra o vidro. Eram mãos. Centenas de mãos pálidas, molhadas, coladas no vidro pelo lado de fora, a 15 metros acima da linha d'água. E atrás das mãos, rostos. Rostos inchados pela água, cinzentos, com olhos brancos e leitosos. Eles não estavam tentando entrar.
Eles estavam apenas olhando. Eles estavam assistindo ao show. Virei-me para correr e dei de cara com o diretor de cruzeiro, Sr. Alistair. Ele estava parado no meio do saguão, sorrindo. Ele vestia seu uniforme branco impecável, mas estava descalço. Seus pés deixavam pegadas úmidas e escuras no mármore. Sr. Alistair, o que está havendo? Onde está todo mundo? Gritei. Ele continuou sorrindo. Um sorriso que não chegava aos olhos. Estamos trocando de turno, Henrique. O mar exige rotatividade. Ele levantou a mão e apontou para o teto, para os convéses superiores. Os passageiros já desceram. Agora é a nossa vez de subir. Mas primeiro precisamos cobrir os espelhos. Eles são vaidosos, sabe? Então ele começou a rir. Mas o som que saía da boca dele não era risada. Era o som de água gorgolejando, como um ralo tragando líquido. Ele abriu a boca e a água do mar começou a jorrar, escura e cheia de algas, inundando o chão do saguão. Corri para a sala de servidores e me tranquei lá. Passei 14 horas encolhido no escuro, ouvindo passos pesados e molhados no corredor e aquele som de gorgolejo. Quando o navio finalmente foi interceptado por uma patrulha costeira espanhola, eu era o único a bordo. O MS Auroria chegou ao porto rebocado. As autoridades disseram que houve um vazamento de monóxido de carbono que forçou uma evacuação de emergência mal sucedida. Disseram que os botes foram lançados e se perderam na tempestade. 2.400 pessoas desaparecidas. Mas eu chequei os botes antes de sair do navio com a polícia. Todos os botes estavam lá, intactos. Ninguém evacuou. O navio estava vazio, mas não havia sinais de luta. Apenas uma coisa fora do lugar, em cada uma das 1.200 cabines, em cada banheiro público e em cada salão, todos os espelhos estavam quebrados ou virados para a parede. Eu não chego mais perto do mar. Moro em Goiás agora, o mais longe possível do litoral. Mas ontem à noite, quando fui escovar os dentes, juro que vi algo se mover no fundo do meu reflexo e senti aquele cheiro de formol e flores velhas. Acho que a troca de turno ainda não acabou. Eu não era passageira. Era tripulante de baixo escalão, uma das 10 pessoas responsáveis pela lavanderia industrial do Odisseia Estelar. Se o Convés 12 era champanhe e caviar, o deck C, onde eu trabalhava, era vapor, cheiro de alvejante cáustico e calor insuportável. Ninguém via a gente, e era melhor assim. Nosso navio era um monstro de luxo que fazia a rota do Caribe. Mas o que assustava mesmo não era o mar. Era o que acontecia nos porões. O primeiro a sumir foi João, da manutenção. A gerência disse que ele desertou em Porto Rico, levando documentos. Bobagem. João tinha família no Brasil e nunca sairia sem o salário. 3 semanas depois, foi Helena, da cozinha. Ninguém nem se deu ao trabalho de inventar uma história para ela. Simplesmente sumiu. A partir daí, todos nós do deck C começamos a evitar os cantos escuros, o sussurro no vapor. Aconteceu numa madrugada de quarta-feira. Eu estava sozinha, fazendo o último turno. A lavanderia é ensurdecedora. O som das 5 secadoras gigantes é um grito branco constante, abafando tudo. Por volta das 04:00 da manhã, senti o ar mudar. O calor úmido de sempre de repente ficou quente e seco. E então, o som parou. Não foi um desligamento normal, com o motor desacelerando. Foi um clanque metálico seco, e o silêncio caiu como um bloco de concreto. A única luz vinha das fluorescentes do teto, que agora pareciam fracas e amareladas por causa do vapor que não se dissipava. Meu coração começou a bater freneticamente. As secadoras pararam todas, exceto a de número 5. A máquina número 5 era a mais antiga e a mais próxima da parede estanque do casco, e ela continuava girando lentamente. Hump, hump, hump. Fui em direção a ela, sentindo o piso de borracha grudar nos meus sapatos.
Ao me aproximar, percebi que o que eu ouvia não era o tecido batendo no tambor. Era uma voz, fina, molhada, quase inaudível, cantarolando. Parecia ser uma canção de ninar, em espanhol. E vinha de dentro da máquina. Apoiei a mão no metal quente e puxei a alavanca de emergência. A porta de acrílico da secadora Misro 5 se abriu, liberando uma onda de calor escaldante e o cheiro enjoativo de sal e ferro. O tambor estava vazio, exceto por um único item, um vestidinho de criança, branco, com bordados delicados de ursinhos. Estava perfeitamente dobrado, como se fosse para ir direto para uma gaveta, mas não estava seco, estava molhado, encharcado de um líquido escuro e oleoso que brilhava sob a luz da máquina. E estava morno, como se tivesse acabado de sair de um corpo. Naquele momento, eu não pensei em Helena ou João, pensei nas centenas de crianças a bordo, dormindo a poucas dezenas de metros acima de mim. O toque frio. Enquanto eu encarava o vestidinho, um arrepio percorreu a nuca. O ruído branco do navio, o zumbido do ar, a pressão da água lá fora, voltou com uma intensidade distorcida, como estática de rádio. Fechei a porta da máquina número 5 e corri. Não para a saída principal, mas para os túneis de utilidade adjacentes, a única rota para o meu dormitório, sem passar pela ala da tripulação. Os túneis são teias de tubos grossos, com gaiolas de metal estreitas para os funcionários passarem. O espaço é claustrofóbico e mal iluminado. Eu estava quase no final do túnel, correndo curvada para não bater a cabeça nas tubulações. Quando a última luz fluorescente explodiu em cima de mim, fiquei na escuridão total. A única luz era a que vinha fracamente pela entrada. Eu me arrastei, desesperada para sair, e então senti um toque frio e escorregadio no meu tornozelo. Não era um arame nem um cano solto. Tinha a maleabilidade de um tecido, mas a densidade de uma corda grossa. Eu gritei, um som abafado no meu peito. Dei um chute cego para trás e me lancei para frente, saindo da gaiola de metal, caindo de joelhos no chão úmido do corredor do dormitório. Virei-me, ofegante. Olhei para a boca do túnel escuro. Não havia nada, apenas o silêncio, exceto por um som, o ruído de um tecido caindo e se arrastando no chão molhado dentro do túnel. Um som lento e deliberado, como se algo estivesse sendo arrastado de volta para as profundezas. Corri para o meu quarto, tranquei a porta e empurrei a minha cômoda contra ela. Fiquei lá, tremendo, até o sol nascer. Eu saí do navio no próximo porto, inventei uma doença, qualquer coisa. Nunca mais pisei em um cruzeiro. Mas o que eu vi no noticiário da semana passada me fez vomitar. O Odisseia Estelar continuou sua viagem. Em Malta, os pais de uma menina de 8 anos relataram seu desaparecimento. A única coisa que sobrou na cabine dela, disseram, foi seu vestido de ursinho favorito, que sumiu da gaveta. O mar tem seus próprios ciclos, e eu tenho certeza que o cheiro de alvejante do deck C não era para limpar roupas, era para tentar cobrir o cheiro de algo que estava cozinhando lá embaixo. Eu era sommelier a bordo do MSC Tantalus, um gigante de 12 conveses que cruzava o Mediterrâneo. Meu trabalho era flutuar entre o glamour dos jantares e o caos dos estoques, garantindo que o vinho nunca parasse de fluir. Passei 2 anos nesse navio e conhecia a arquitetura dele como a palma da minha mão. Ou pelo menos eu pensava que conhecia. Navios grandes são supersticiosos. Eles pulam o número 13. Do deck 12, você sobe direto para o deck 14, que abriga o spa e as suítes de luxo. Não há deck 13. Não em plantas, não em elevadores, não em lugar nenhum. Até aquela noite. Eu estava reabastecendo o bar principal na calada da madrugada, por volta das 04h30. Usei o elevador de serviço, um caixote feio de aço escovado, que ligava os estoques refrigerados, deck 3, diretamente ao restaurante, deck 11. O elevador parou e eu apertei o botão para o deck 3. Mas enquanto eu o fazia, meu dedo roçou algo no painel.
Era um botão liso, idêntico aos outros, mas estava ligeiramente desalinhado e emitia um clique estranhamente oco. E estava marcado com o número 13. Olhei em volta. Eu estava sozinho. A caixa de metal chacoalhou e o pequeno LED acima da porta acendeu, exibindo o número que não deveria existir. 13. A curiosidade venceu. Não era medo, ainda não. Era a excitação de um segredo da engenharia. Apertei o botão. O elevador subiu suavemente, mas em vez do chique metálico habitual de parada, houve um silêncio opaco e a temperatura dentro da cabine caiu drasticamente. O corredor das palavras. As portas se abriram. Saí do elevador e entrei no mais profundo silêncio que já experimentei. Não o silêncio do motor desligado, mas um silêncio que parecia ter peso. Não havia música distante, nem o barulho das ondas no casco, nem mesmo o zumbido do sistema de ventilação. O corredor era diferente de tudo no navio. O carpete era de um vermelho profundo e escuro. As paredes eram revestidas de painéis de madeira maciça, sem janelas ou decorações. E era longo. Muito longo, mais longo do que o casco do navio poderia permitir. Parecia que a arquitetura havia se dobrado para acomodar aquele espaço. Havia cabines, mas não tinham números. Eram todas idênticas, sem maçanetas, apenas um pequeno orifício na altura dos olhos. Mas cada porta tinha uma pequena placa de latão, polida e brilhante, gravada com uma única palavra. Eu caminhei lentamente, meu tênis de serviço mal fazendo barulho no carpete grosso. Porta 1, dúvida. Porta 2, vergonha. Porta 3, saudade. As palavras eram profundamente íntimas, quase acusatórias. E quanto mais eu andava, mais as palavras se tornavam sombrias. Porta 8, aborto. Porta 9, câncer. Parei em frente à porta 11. Nela estava gravado: mentira. Eu senti um frio na barriga. Essa era a mentira que contei à minha família antes de embarcar, a desculpa que dei para fugir de um problema. Era pessoal. Aproximei-me do orifício da porta 11. O buraco era do tamanho de um olho. Hesitei. Meu próprio reflexo me encarava. Shhh! Atrás da porta eu ouvi um som, não um grito, nem um sussurro. Era o som de choro abafado, úmido e rouco, como se alguém estivesse sufocando em lágrimas. O choro era meu. Era a voz que eu tinha, com a ressonância exata da minha dor mais profunda. O susto me fez dar um passo para trás, tropeçando. Olhei para o elevador. O elevador estava a uma distância ridícula. Eu havia andado apenas 10 ou 12 passos, mas ele estava pelo menos a 50 metros. O corredor havia se esticado. O espaço inacabado, pânico puro. Corri. Mas enquanto eu corria em direção ao elevador, parecia que a distância entre nós se mantinha. Eu estava preso em um loop espacial. Olhei para o final do corredor, que agora parecia um horizonte. No centro daquele infinito havia uma porta diferente. Era a maior, feita de metal bruto e enferrujado, sem placa de latão. Mas rabiscado diretamente no metal, parecia estar escrito em sangue seco ou ferrugem: nós. Eu parecia ser puxado para ela. Parei de correr, exausto, e me arrastei até aquela porta final. Senti a frieza do metal em meus dedos enquanto procurava algo para abrir. Não havia maçaneta, apenas uma ranhura. Pressionei a ranhura. Um rangido agudo, quase um grito, ecoou pelo corredor impossível. A porta abriu. Não havia um quarto. Havia apenas escuridão absoluta. Uma escuridão densa, que não refletia a luz do corredor. Parecia ter profundidade, como um buraco negro. Olhei para baixo e não vi o chão. Mas no centro daquela escuridão, flutuando a uma altura de 1 metro, havia algo. Era meu violão quebrado. O mesmo que eu havia destruído em um acesso de raiva 5 anos antes, e cujo fragmento final, o braço torto, eu jurei que havia jogado no lixo antes de embarcar. Olhei em volta. O corredor, as portas, o violão. O deck 13 não era um andar.
Era uma galeria que armazenava os segredos e as dores reprimidas dos passageiros e da tripulação. E aquela escuridão era de onde o navio se alimentava. Eu me virei e simplesmente me deixei cair em direção ao elevador. Fechei os olhos, ouvi o chique do metal. Quando abri, eu estava no deck 11. O painel do elevador só tinha botões até o 12. Fui transferido no próximo porto, sob a desculpa de um colapso nervoso. Eu nunca mais pisei em um navio. Mas às vezes, em casa, quando estou sozinho no corredor à noite, eu juro que o espaço entre meu quarto e a cozinha parece esticar. E nas paredes, onde deveria haver tinta, eu vejo um brilho fraco, como se placas de latão estivessem tentando se manifestar na madeira. O deck 13 não sumiu. O MSC Tanta Luz apenas me ensinou que o verdadeiro marasmo e o verdadeiro terror estão sempre sob a superfície.